Pessoal, eu venho através deste vídeo fazer uma demonstração do princípio de funcionamento de um alternador. O alternador é o nome dado a um gerador de corrente alternada. Eu venho através desse vídeo fazer a demonstração. Vou começar mostrando a vocês os componentes, que eu utilizei, Isso aqui, como vocês podem ver, é um arco de metal, uma cinta metálica. Essa parte, eu estou me referindo a essa parte preta aqui, esse arco aqui. É uma chapa, uma cinta de aço, utilizada muito para embalagens, prender caixotes de madeira. Aí eu peguei um pedaço dessa cinta, fiz um arco, soldado, emendei ela, a cinta. E peguei várias lâminas, essas aqui que estão aqui, e fiz um agrupamento de lâminas que eu retirei do núcleo do ferro de um transformador. O transformador ele é formado por um entreferro que ele tem e bobina, que é voltas de fio de cobre, enrolado nesse ferro, do transformador. Então eu peguei alguns pedaços desse ferro, dessas lâminas, cortei elas, fiz um agrupamento e pedi para soldar, em 4 pontos, como vocês podem ver. Pronto, soldado esses grupos de ferro que eu retirei do transformador. E em volta desse ferro aqui, desses grupos aqui de lâminas de ferro, em volta deles eu dei várias voltas, nem contei quantas voltas. Cada volta de fio a gente chama de espira. E formei uma bobina, ou seja, eu formei 4 bobinas. Uma bobina é o nome dado a um conjunto de espiras, conjunto de voltas de fio. A gente chama de bobina. Lembrando que esse fio que eu enrolei aqui, se eu colocar mais de perto, esse fio aqui que está enrolado aqui, é um fio esmaltado, certo? Esse fio que a gente vê, ele parece muito com um fio de cobre sem proteção, Mas na verdade, esse fio, deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Na verdade, esse fio ele tem uma pequena, uma capa de verniz, transparente. Pronto, se eu focar aqui para a câmera pegar melhor. Pronto. A medida desse fio é dada em AWG, certo? Não lembro agora também a medida desse fio, se foi 24 ou 22. Mas é facilmente encontrado em lojas de produto eletrônico, Você pede fio esmaltado, é o mesmo fio utilizado para fazer bobinamento de motores elétricos. E eu fiz 4 bobinas. Só que existe um detalhe, Um grupo de bobina é enrolado no sentido horário, aí vem para cá para o outro, aí enrola anti-horário. Aí vem para esse outro, enrola horário novamente. Vem para esse outro, enrola anti-horário. Aí o que aconteceu? Sobraram as 2 pontinhas, do fio. Dei várias voltas em cada uma, certo? As 2 pontinhas do fio que sobraram, eu coloquei aqui nessa lâmpadazinha, certo? É uma lâmpada de 4.2 volts. A tensão gerada aqui é em torno de 5,5 a 6 volts. Se bem que, lembrando uma coisa, quanto maior a rotação, certo? Do rotor, isso aqui que eu estou segurando, gente, essa peça chama-se estator. Estator é a parte fixa, estator, certo? E a parte móvel que vai girar aqui dentro chama-se rotor. E é sobre o rotor que nós iremos falar agora. Pronto, o rotor nada mais é do que essa peça aqui, que eu vou acoplar na furadeira, certo? E o que é que tem aqui? Aqui tem, isso aqui na verdade é uma caixinha que aproveitada que vem com fita isolante, certo? Uma caixinha dessa aqui de plástico. Aí tá aqui, eu tirei a tampa, tá aqui a caixinha. O que foi que eu fiz? Foi feito um furo central, colocado um parafuso de 1/4, tá aqui um parafuso com porca. Isso preto que vocês estão vendo aqui é pó de madeira com cola, pintado com tinta preta, certo?
E observe que existe aqui 4 ímãs, estão presos com braçadeira de nylon. 4 ímãs aqui, ó. E detalhe, externamente aqui, ó, por dentro, né? Entre o ímã e a caixinha tem uma cinta de cobre. Porque eu tava tendo um problema que a força centrífuga aqui era tão grande que quando isso aqui acoplado na furadeira começava a girar, a força era tão grande que rompiam aqui, os ímãs saltavam e voavam longe, né? Então eu tive que colocar uma cinta por dentro. Teve que ser uma cinta de cobre para não interferir no magnetismo. E como tem um detalhe da bobina que eu falei, que uma bobina é no sentido horário e outra no sentido anti-horário, aqui também nos ímãs também tem um detalhe idêntico a esse. Como vocês sabem, o ímã ele tem um polo norte e um polo sul. Polos iguais se afastam, né? E polos diferentes se atraem. Então, como saber a polaridade do ímã, certo? É através de outro ímã que a gente vai saber, né? Através de outro ímã. Como? Você vai colocar aqui, você vai observar que está o ímã aqui. É um ímã desse aqui cilíndrico. São 4 ímãs desse que estão presos aqui dentro, certo? Aí você coloca um ímã aqui, você vai ver que um lado aqui atraiu, ó, tá vendo? Atraiu. Um lado aqui vai atrair. Quando você for girar, você vai ver que o outro lado aqui, ele vai afastar, entendeu? Esse lado aqui, ó, um lado aqui afasta. Um lado atrai, e outro lado vai afastar, entendeu? Um lado vai atrair, você observa aqui, um lado atrai, aí você vem girando aqui, ó, aqui já afastou. Polos iguais se afastam, polos diferentes se atraem, olha, atraiu, afastou, atraiu, afastou. Então, ou seja, norte, sul, nunca norte, norte, nunca sul, sul, junto, porque senão vai dar o funcionamento de um ímã só, aí não vai ter o efeito desejado. Então eu até ilustrei, fiz essa ilustração aqui no papel aqui, né, para vocês verem aqui, melhor aqui. Pronto, tá aqui desenhado no papel que eu fiz aqui, ó. Deixa eu focar aqui direitinho. Pronto, aí, ó. Pronto, a ilustração é exatamente essa aí, ó. Como vocês podem ver, tá aí desenhado no papel o rotor formado por 4 ímãs e as bobinas, ok? Quando esse rotor, que é formado por ímãs, começar a girar aqui dentro do estator, aí vai acontecer o fenômeno da indução eletromagnética, entenderam? Como vocês já sabem, a matéria é formada por átomos e o magnetismo em movimento vai criar essa perturbação nos elétrons, certo? Ou seja, vai criar uma DDP, uma diferença de potencial elétrico. E vai-se então, porque está preso aqui no filamento da lâmpada, os fios, né, estão presos aqui na lâmpada. Quando essa corrente elétrica aqui começar a circular, o que é que vai acontecer? A lâmpada acende, né? Lógico, vai se criar o circuito elétrico e a lâmpada, o filamento da lâmpada vai emitir luz, certo? Vai se criar aqui uma tensão elétrica e quando a lâmpada acender, nós iremos ter tanto a tensão como a corrente elétrica. Vamos agora para a demonstração. Vou acoplar aqui na furadeira. Acoplando aqui na furadeira. Preste atenção. Quanto maior a velocidade, maior será a tensão gerada. Quanto maior o grupo de bobinas, quanto mais bobinas a gente colocar ali, também maior vai ser a tensão gerada. Vou colocar aqui uma proteçãozinha, garrafa PET, hein, pessoal? Para proteger, para não acontecer nenhum problema aqui com o nosso experimento. Vocês podem ver aqui. Vou colocar aqui dentro.
tá? Veja. Eu vou colocar dentro novamente. Pronto, tá aí, pessoal, a demonstração do princípio de funcionamento, ok?